acompanharem comigo. Primeiro, Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve. Vamos ler todos juntos? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Tem uma tradução da Bíblia, numa linguagem mais contemporânea, feita pelo Eugene Peterson, que se chama A Mensagem. Eu quero ler esse texto aí também, nessa versão do Eugene Peterson, que é uma versão que tira o sentido do texto para hoje. É uma tradução, uma paráfrase que ele fez da seguinte maneira. Vamos ler todos juntos também. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Amém. Maravilha, esse texto é maravilhoso, maravilhoso. Então eu ia falar sobre os dois pontos. Essa noite eu estava dormindo, e aí eu estava dormindo, e dormindo eu preparei esse sermão aqui, eu não sei como. Aí veio um outro ponto, falou assim, você tem que falar disso lá. Eu estava pensando, dormindo, sonhando, e eu sonhei e veio primeira parte. Antes de falar da atitude mental positiva, fale da atitude negativa. Fale da mentalidade, às vezes, evangélica, que é uma mentalidade negativa, que estimula as pessoas a serem negativas na sua relação com os outros, na sua relação com os diferentes, na sua relação com o futuro. Então, eu queria falar sobre isso antes de falar da atitude positiva, dessa atitude mental negativa. Sabe por quê? Porque quando eu me converti, eu fiquei maravilhado com Jesus, com a palavra de Deus, a minha vida ficou extasiada. Mas depois de um tempo, eu fui percebendo que eu fui me tornando negativo em algumas áreas da minha vida. E isso é fruto de ensinos errados que estão no meio da igreja evangélica. E eu fui adquirindo esses ensinos. E você começa a ter uma visão negativa, mais pessimista, mais triste sobre algumas coisas. E eu vou mostrar para vocês quais são essas coisas que eu mesmo experimentei ali no meu início da minha caminhada, no início da minha fé, e isso devido a ideias erradas dentro da igreja evangélica. Então vai lá. Primeira coisa negativa é a relação com o outro não evangélico. Quando eu me converti, falaram para mim que bom era o crente. Quem não é crente está tudo no inferno. E fora da igreja não tem nada que presta. Então você não deve ter amizade com nenhum outro não crente, com nenhuma outra pessoa que não tem a mesma fé que você, porque eles estão perdidos, condenados. Não há nada de bom fora do círculo dos crentes evangélicos. Então isso eu recebi no meu coração. E dali a pouco eu começava a olhar para outra pessoa que não era crente, com uma barreira, com algo que separava. Não conseguia me relacionar bem com ela, porque eu falava, esse aqui não tem a mesma fé, esse não crê do mesmo jeito que eu, ele não é irmão meu, ele não é meu irmão, então eu não quero me relacionar com quem não é meu irmão. Então você vai tendo uma visão das outras pessoas extremamente negativa, extremamente preconceituosa. Então você vai se fechando no meio só de quem é crente evangélico, e aí você vai vivendo só nesse meio e olhando para os outros com extrema desconfiança, achando que ninguém presta, e com uma atitude muito pessimista em relação a isso. Aí no Brasil, que a maioria
dos brasileiros são católicos, você vai desenvolvendo também uma atitude negativa com relação aos católicos, com as pessoas de outra religião, e você não consegue se relacionar bem com elas. Isso aconteceu comigo. Agora, tem uma maneira de você se relacionar com as pessoas biblicamente, com as pessoas que não têm a mesma fé nossa, e o apóstolo Paulo mostrou isso em Atos 17. Percebam isso aqui. Paulo chegou numa das cidades mais idólatras do mundo, Atenas, cidade completamente pagã. Eles tinham vários deuses, vários ídolos, vários altares. E aí Paulo chegou ali, foi vendo aquilo, e Paulo ficou admirado com tanto de deuses que eles tinham, tantos ídolos. E a reação de Paulo ao falar com aquele povo, a primeira mensagem de Paulo aos atenienses, é um negócio extraordinário. É um negócio extraordinário que muda a nossa atitude. O que Paulo falou? Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo fez uma ponte para aquele povo e para aquela cultura. Paulo fez uma ponte, construiu uma ponte. Depois Paulo ainda diz, porque até os seus poetas citam, e Paulo citou os poetas pagãos atenienses para reforçar o seu argumento. Ou seja, Paulo olha para o pagão e vê no pagão a busca pelo Deus vivo. Eles estão buscando, eles têm o interesse, eles têm o desejo de conhecer o Deus vivo. Se fosse, por exemplo, no ambiente que eu fui discipulado, no interior da Bahia, era mais ou menos o seguinte: o cara chega assim e fala assim: atenienses pagãos, idólatras miseráveis, quebrem esses ídolos de vocês, vocês estão tudo indo para o inferno com esses ídolos. Eu já vi uns crentes que fazem assim, chega na casa do católico, quebra isso daí, destrói isso daí, você está indo para o inferno. Então, em vez de você criar uma ponte, você fazer uma ligação, você criar amizade, você criou uma barreira e um bloqueio que separa as pessoas, que separa os seres humanos. Aí eu lembro do meu avô, que dizia para mim o seguinte: meu filho, todo mundo é irmão por parte de Adão e Eva. Todo mundo é ser humano. Pode ser macumbeiro, eu posso chamar ele de irmão, porque ele é humano igual eu sou humano. E mais, eu já tive a revelação de Jesus Cristo, mas ele está buscando a Deus. Ele está buscando a Deus na sua religião, ele está buscando a Deus. Se a gente se relacionar com as pessoas como pessoas que estão buscando, que estão interessadas, com pessoas que estão interessadas, você vai encontrar cientistas, ateus, que eles dão palestras e fazem coisas impressionantes sobre compaixão, sobre solidariedade, pessoas que têm valores humanos que ultrapassem muito aqueles que são crentes em Jesus Cristo. E de onde vem isso no coração deles? Do próprio Deus. Porque toda a verdade é a verdade de Deus, independente se ela é encontrada em qualquer ramo da ciência. É a verdade de Deus. E nós que temos a revelação de Jesus Cristo, em vez de afastar as pessoas, deveríamos conectar com elas para que elas conheçam a revelação de Deus em Jesus Cristo. Porque Deus e Jesus é muito maior do que a nossa igreja, é muito maior que a nossa religião. Deus excede tudo isso, Deus está acima de tudo isso, e Ele pode se revelar, pode falar além da nossa compreensão. Por isso que Hebreus diz que Jesus é sacerdote não da ordem de Arão, dos filhos de Israel ou da igreja. Ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, que aparece na Bíblia, de um lugar lá que Abraão lhe prestou homenagem e dízimo para dizer: olha, Melquisedeque, essa ordem que extrapola os limites da igreja, de Israel, da religião. Deus se revela como quer, quando quer, onde quer e através de quem Ele quer. Você entendeu? Então isso é uma atitude negativa. Eu falei aqui sobre todas as várias religiões e seitas, mas em quase todas elas eu tentei apontar coisas positivas. Apontei o erro da interpretação bíblica, mas eu falei: ó, eles fazem isso, eles têm essa mentalidade. Percebam isso. Você vai chegar para uma pessoa que é devota, que faz isso, que faz aquilo,
E não vai chamar ela de ímpio, de incrédulo, porque às vezes ele tem mais fé do que você. Ele só não tem o conhecimento. Ele só não tem a revelação. O pastor Carlos Queiroz disse que chegou na casa de chegou no comércio de um homem que era católico, fiel, e não gostava dele porque ele era pastor, então tratava mal ele. Aí um dia ele chegou na casa e falou: nem entra aqui, que aqui todo mundo aqui é do São Francisco. Aí o Carlos Queiroz chegou e falou assim: mas vem cá, você é devoto ou é seguidor de São Francisco? Aí o cara falou assim: eu não sei, qual é a diferença? Ele falou: o devoto é aquele que presta homenagem para o santo, que louva o santo, faz um monte de coisa para o santo. O seguidor é aquele que tenta viver igual ele viveu. Se você é seguidor de Francisco de Assis, você vai tentar seguir Jesus Cristo como Francisco fez. Então, aí o que nós deveríamos aprender e aprender essas coisas? Nós queremos que todas centralizem-se em Jesus Cristo, sigam a Jesus Cristo, conheçam a Jesus Cristo. Paulo fez isso com os atenienses: olha, esse Deus que vocês adoram é o Deus que eu vos anuncio, é o Deus que vocês estão buscando. Às vezes vocês estão procurando, e chegou a revelação aqui. Se nós fôssemos mais sábios, mais amorosos, se nós construíssemos mais pontes, tivéssemos uma atitude mais positiva com as outras crenças, nós faríamos com que eles se abrissem mais para a revelação completa em Jesus Cristo. Você entendeu? Segundo, atitude com os pregadores ambiciosos. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 1, olha o que Paulo diz, olha: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, e estes os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Paulo está dizendo, olha, aí Paulo faz uma diferença. Quando o cara distorce o Evangelho, quando ele muda o Evangelho, Paulo é duro, Paulo critica, Paulo chama de cão, de mercenário. Mas quando ele não deturpa o Evangelho, prega a Cristo, mas com uma motivação ambiciosa, egoísta, por inveja, mas se está pregando Cristo, Paulo diz: eu me alegro, não vai tirar minha alegria, eu me alegro e oro por eles. Ou seja, Paulo está dizendo, esses que estão pregando Cristo, não importa se ele está fazendo isso por motivos escusos, o importante é que Cristo está sendo pregado. Cristo está sendo pregado. Eu fui dar aula uma vez lá em Londrina, na faculdade sul-americana, eles abriram um curso chamado Curso Teológico Pentecostal. Era um curso para obreiros pentecostais. E daí, a maioria de nós, eu já ouvi isso muitas vezes, fala assim, esse pessoal que fica abrindo igreja em quintal, fica aí fazendo igreja comércio, essa turma toda aí que quer ganhar dinheiro. E eu me encontrei com muitos desses, conheci muitos deles. E o que eu percebi? Eu percebi que muitos deles não tinham conhecimento ainda completo. Faltava um estudo mais profundo da Bíblia, que muitos deles não haviam estudado com profundidade a palavra de Deus. Mas o que eu vi neles? Pessoas apaixonadas por Deus e por sua palavra, gente sincera de coração. Conheci um rapaz que abriu uma igreja, era auxiliar de pedreiro, e a revelação, a experiência que ele teve com Jesus foi um negócio extraordinário. E ele, tão impactado e apaixonado por Cristo, pregava o evangelho igual doido. Nós chegamos e falamos assim, mas cara, aí julgando. Mas quando Deus quebra essas barreiras, não olhar para as pessoas com esse preconceito, com esse conceito já formado, e você conhece, você vai falar, bom, eles não têm talvez o conhecimento, não têm toda a profundidade, mas tem a paixão que às vezes nós que temos o conhecimento, não temos. Tem o trabalho, a dedicação, o fervor, o labutar na obra de Deus, muito superior àqueles que se formaram em seminário. E aí você vai ver e fala assim, não, se está pregando a Cristo, eu me alegro, e que Deus possa levantar igrejas em toda esquina, e que Deus levante obreiros em todo lugar, e que Deus levante mais homens e mulheres para pregar a palavra de Deus. Você entendeu? Sem essa visão negativa, preconceituosa que as pessoas têm.
Porque às vezes não conhece, não se relaciona. Aqui mesmo, no Instituto Bíblico que a gente dá aula, tantos obreiros, os mais dedicados, são aqueles provenientes de igrejas pentecostais, que nunca estudaram teologia, mas são os que se esforçam, que querem aprender, que querem pregar, que querem se esmerar. Então Paulo diz, olha, se estão pregando, que assim o façam. Essa é outra atitude negativa que às vezes nós temos. E a terceira atitude negativa, em relação com o futuro. Quando eu me converti também, me ensinaram isso que ensina a maioria dos crentes. A ideologia pré-milenista. O mundo vai pegar fogo, vai acabar, a besta, o anticristo vai reinar, não sei o quê. E aí você enche a sua mente desses negócios. Enche a sua mente, o mundo vai queimar no fogo do inferno, a gente vai ser arrebatado secretamente, aqui o anticristo vai reinar e tudo vai pegar fogo. Então, para que a gente vai melhorar o mundo? Eu lembro que alguém falou, a guerra lá do Iraque, deixa piorar a guerra, quanto mais morrer, melhor. Essa é a visão. Eu lembro que com 16 anos de idade eu li esses ensinos aí, essa visão. Isso daqui, você precisa aprender o que é certo, viu? Você precisa deixar de pensar o que é errado. Então eu lembro que eu li esse livro, preguei no acampamento de jovens sobre isso. É o fogo, é o dragão, é 7 cabeças, é monstro, é não sei o quê. Terminei de pregar, o líder do acampamento falou, olha, aquelas brincadeiras que a gente ia fazer, acabou tudo, vai todo mundo dormir agora. Aterrorizei o povo. Aterrorizei. Estraguei o acampamento dos jovens com essa pregação. Estraguei. Eu quero dizer para você, irmãos, que isso não é bíblico. Que a maioria dos que ensinam sobre Apocalipse estão equivocados, que estão errados. O livro do Apocalipse é o livro da esperança, da vitória. O Apocalipse é um livro simbólico, é um livro espiritual, não é um livro cronológico, é um livro cíclico. O livro do Apocalipse tem sido muito mal interpretado. E a visão do futuro nossa é uma visão extremamente pessimista. Quanto pior for, deixa estar, vai ficar assim mesmo. Percebam, vou dar um exemplo para vocês. Os primeiros presbiterianos, foram os puritanos ingleses do século XVI, XVII, eles não acreditavam assim. Eles não eram pré-milenistas, eles não tinham essa visão pessimista do futuro. Os pais peregrinos que saíram da Inglaterra, os primeiros presbiterianos da história, vamos dizer assim, os pastores, saíram da Inglaterra e chegaram lá nos Estados Unidos a colonizaram os Estados Unidos. A visão deles era pós-milenista. Tem duas maneiras de se enxergar o milênio lá do Apocalipse. É o milênio como Jesus vai instalar, ou pós-milenista. Pós-milenista é a igreja vai labutar, vai trabalhar, vai influenciar, vai evangelizar, e o milênio vai chegar através da igreja. Então os primeiros presbiterianos acreditavam que se eles trabalhassem, se eles lutassem, se eles evangelizassem, o milênio iria chegar. E por isso que eles construíram a maior nação do mundo. A nação mais próspera, e todos os países mais prósperos do mundo, os países da Europa, nasceram sobre essa base teológica, sobre essa fé, essa ideia de que nós podemos mudar o mundo pode ser melhorado, o mundo pode ser transformado, o mundo pode ser mudado. Você entendeu? Então havia muita dessa teoria deixados para trás, é ficção. Na Bíblia não tem um único versículo que fale de arrebatamento secreto. Quando fala de arrebatamento, fala que todo mundo vai ser arrebatado junto. Você entendeu? Isso daí é ficção. A nossa igreja nunca creu nesses ensinos. Esses enganos. Então eu estou falando isso porque isso vai deixando a gente extremamente pessimista. Para que eu vou mudar o mundo? Para que eu vou trabalhar pelo meio ambiente? Para que eu vou ajudar o órfão? Para que eu vou lutar por uma cidade melhor? Se vai acabar tudo mesmo? Se o anticristo vai destruir tudo? Então essa visão pessimista. Agora, em Mateus 24 e 25, Jesus fala, olha, os sinais dos tempos, o princípio das dores, isso virá. Mas ele termina o sermão, Mateus 25, é o mesmo sermão, dizendo, a fome e a calamidade virá, mas vocês vão alimentar os famintos, vocês vão dar casa para os que não têm onde morar, vocês vão vestir o que não tem roupa. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo, olha,
pode piorar o mundo, mas a igreja vai melhorar o mundo. E a gente se esquece que há muitas profecias que dizem: eis que acontecerá aqui nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e até sobre os idosos terão sonhos. Vocês se esquecem de profecias que dizem que o conhecimento da glória de Deus encherá toda a terra. Ou seja, a gente precisa crer, como diz o Apocalipse, que Jesus está governando o mundo e a igreja e está conduzindo o seu povo para a vitória, não para a derrota. Que o Senhor está conduzindo a sua igreja para a restauração de todas as coisas, que um dia o céu e a terra, as dimensões visíveis e invisíveis vão se fundir, todas as camadas dimensionais, elas vão se fundir em uma coisa só, e Deus será visível e habitaremos na presença de Deus para sempre. A gente precisa crer que diz lá no Apocalipse que João viu uma multidão de milhões e milhões e milhões de pessoas de todas as tribos, raças, povos e nações, todas as línguas, adorando o Cordeiro. O que ele está dizendo? O céu vai estar cheio de gente de todos os lugares, e o céu vai estar lotado e o inferno esvaziado, porque Jesus conduz a história nas suas mãos. A gente tem que ter otimismo e fé em relação ao futuro. Você pode dizer: o mundo vai piorar, mas eu vou melhorar. Botucatu vai piorar, mas essa cidade vai melhorar. No que depender de nós, será a melhor cidade do mundo, o melhor país do mundo, porque foi para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Não é essa indolência pré-milenista. Não, é assim mesmo, vai acabar. Eu falo isso porque eu pensava assim. Me ensinaram errado e eu aprendi errado a vida toda. Quando você tem a visão certa, você transforma o mundo, porque o Senhor Jesus está operando. Amém? Isso era só uma introdução a tudo que eu vou falar, certo? Isso é o que veio no meu sono à noite, para eu falar para vocês aqui hoje. Essa atitude negativa que me fez muito mal durante um tempo da minha vida. Então eu vou falar agora sobre a atitude positiva. Como pensar corretamente? O apóstolo Paulo diz: como pensar corretamente? Um desses pesquisadores que eu estudei, ele faz a seguinte pergunta nas palestras que ele faz. Ele diz assim: imagine se você foi no banco, e na hora que você estava no banco, entrou um assaltante lá, e a polícia chegou e teve um tiroteio. E um tiro acertou o seu braço. Tinha 50 pessoas no banco, mas só você foi atingido. Como você vai descrever esse evento no dia seguinte? Você vai dizer se você foi um azarado ou um sortudo? Como você descreveria esse evento? A maioria diz assim: sou um azarado, tanta gente para levar tiro, foi logo eu. Tanta hora para eu ir no banco, fui logo naquela hora. Um outro ainda falou assim: ó, todo mundo que estava lá merecia receber o tiro, menos eu. Tanta gente para receber o tiro. Então, a maioria das pessoas se veem como azaradas. Mas eles têm uma minoria que se vê como sortuda. Que diz: o tiro poderia ter acertado a minha cabeça, meu coração, eu poderia ter morrido. Outros ainda dizem o seguinte: que bom que ninguém mais foi atingido, só eu. Que bom que eu fui atingido. Poderia ter atingido uma senhora, uma criança, mas me atingiram. E atingiram o meu braço, eu estou vivo. E ele mostra que essa é a atitude mental positiva. Que a maioria de nós estamos habituados na atitude negativa, pessimista, ingrata em relação à vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que é possível você pensar corretamente. É possível você pensar e viver nesse mundo mal com pensamentos bons. É possível controlar os seus pensamentos. É possível dirigir os seus pensamentos. É possível encher a sua mente. Então o apóstolo Paulo vai dizendo isso, é possível controlar a sua mente. Aí o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele participou do experimento. Pegaram vários cachorros, colocaram num compartimento assim, um de um lado, tinha o outro, e no meio tinha uma divisão bem baixa. Todos os cachorros ali ouviam um sino, e na hora que ouvia o sino, dava um choque no cachorro. Aí de novo, ouvia o sino, dava um choque no cachorro. E daí quando dava o choque, eles se recolhiam.
Aí dali a pouco ele tirou aqueles cachorros, colocaram todos no mesmo compartimento. E aí uma pequena divisão que na hora deles, se eles quisessem passar para o outro lado, eles poderiam. Mas ele dava o sino, o cachorro já se recolhia. Vinha um choque. O cachorro poderia pular para o outro lado. No outro lado não estava tendo mais choque. Eles poderiam sair daquele lugar. Havia uma pequena assim, eles poderiam sair. Mas na hora que ele ouvia o sino, o cachorro já se recolhia, esperando o choque. E nenhum deles se moveram. O Martin Seligman, a partir desse experimento, ele diz, nós percebemos que são assim com vários seres humanos. Vários seres humanos. Devido às adversidades da vida, os problemas da vida, vem lá, a pessoa já se encolhe. A pessoa desanima, desiste de sair daquela situação. Não vai adiantar. Essa é a atitude mental positiva, negativa. Então Paulo diz, olha, como a gente pode pensar? Mudando o foco. Paulo diz, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras. Se você fica enchendo a sua mente de mentira, de malícia, de coisas ruins, é isso que vai estar dentro de você. Mas você pode mudar o foco, focalizar no melhor. Qual é o melhor? Qual é o melhor das pessoas? Qual é o melhor da ciência? Qual é o melhor dos livros? Qual é o melhor da programação televisiva? Qual é o melhor da música? Qual é o melhor da literatura? Qual é o melhor das pessoas que eu convivo? Qual é o melhor deles? É nisso que eu vou me focar. Eu não vou focar no negativo, na falha, no erro. Eu não vou focar nos pecados, eu vou focar no melhor. Qual é o melhor? Está muita coisa boa que pode nos encher, que pode direcionar o nosso pensamento, que pode nos edificar, mas às vezes a gente enche a mente de porcaria, enche a mente de coisas que não prestam. Fulano fez isso para mim, o outro fez aquilo, e você fica focado no pior. Mude o foco, mudando o olhar, o melhor, não o pior, o belo, não o feio, coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Olhe para isso. Olhe para isso e enche o seu coração disso. Quando você enche o seu coração de coisas boas, Jesus fala que o seu olhar vai ser bom. Que o seu olhar vai ser bom. Você vai ver bondade, vai ver a ação de Deus, vai ver o trabalhar de Deus, vai ver a ministração de Deus, e não o foco no negativo, o olhar negativo, pessimista. Se o seu olhar for bom, tudo vai ser bom. A gente que infelizmente, pela criação, pela formação, pela cultura em que viveu, familiar, a pessoa foca em coisas negativas. Já conheci pessoas assim. Às vezes você tem uma coisa maravilhosa e a pessoa é aquela que detecta o erro, a falha, o que não deu certo. Detecta aquilo que não funcionou. A mente está programada para achar falhas, defeitos, erros. Está programada para achar as deficiências das pessoas. Assim, mude o olhar, mude na sua casa, com seus filhos, com sua família, no seu trabalho. Foque no melhor, no que você vê de produção cultural, da literatura, da televisão. Evite aqueles programas que incentivam os instintos mais baixos, carnais, pecaminosos. Eleve sua mente, eleve o seu pensamento. Há tanta coisa maravilhosa, há tanta coisa bonita, há tanta coisa extraordinária sendo produzida. Mude o seu olhar. Mude o seu olhar. Aprenda com as outras pessoas coisas boas. Não fique focado no erro, mas treine a sua mente. Meditação. Interessante, a meditação na Bíblia, no Antigo Testamento tem muita meditação. Meditação que é a capacidade de concentração, de respiração, de encher a mente com a palavra de Deus, de controlar os seus pensamentos, de aliviar os pensamentos negativos, errados, e você se focar. Hoje há muita gente aí dando curso de meditação sem religião, que está ajudando muita gente. Só a técnica de meditação já ajuda a melhorar a pressão arterial, pressão sanguínea, já ajuda a pessoa a ter foco. Só a meditação como técnica. Agora a meditação na palavra é muito mais poderosa. Você aprende a meditar na palavra, mergulha na palavra, deixa a vida de Deus fluir dentro de você, imagine, visualize, foque a sua mente, fique em silêncio, entre em comunhão com Deus, deixe Deus falar com você, entrar na sua alma, nas suas entranhas. Meditação, memorização. Ouvi um jornalista esse dia dando uma palestra, um americano, disse que ele foi chamado para cobrir um curso de memorização. Ele chegou lá e ficou impressionado com o que viu. Viu pessoas assim colocando milhares, centenas de números num quadro, em sequência, e coloca para o cara olha, depois ele vira e fala todos os números em sequência.
centenas de números. Outros pegam uma lista telefônica, leem uma só vez, decora tudo. Ele falou, que coisa é essa? Outros pegam vários baralhos e passam as cartas na sua frente e depois vira e depois ele fala a sequência de todas as cartas do baralho. O jornalista falou, o que é isso? Esses homens devem ter um QI elevadíssimo. Aí levou eles para fazer um teste do QI. O QI deles era igual de todo mundo. E eles falaram para esse jornalista, falou, não, a memória é como um músculo. Se você exercita ela funciona. Ela funciona. Você tem que aprender os meios. Você tem que memorizar, usar memória espacial e visual. Ao fazer isso, você vai decorar o que você quiser. Aí o jornalista se sentiu desafiado e começou a praticar o que ele aprendeu. 2 anos depois, ele ganhou o primeiro lugar naquele concurso. O jornalista. Ele falou assim, se você aprender a usar a sua memória, você pode decorar o que você quiser. Eu ouvi isso e falei assim, aceito o desafio. Vou decorar os 150 salmos. Já comecei. Um prédio de 150 andares. Cada andar é um salmo. E um dia vocês vão ver eu falar os 150 salmos aqui. Fica atento. Fica atento. Eu desafio você. Minha memória está fraca. É só você exercitar. Como é que Jesus venceu o diabo quando ele foi tentado? Citando as Escrituras. Ele diz até o ano. Hoje a gente terceirizou a memória. Você vê tudo, você não lê, você não guarda. Muitos e muitos anos, séculos e séculos, tudo que o ser humano tinha era memória. Paulo não tinha uma Bíblia para pregar. Tinha tudo na sua mente, no seu coração. Tudo que eles tinham, eles gravavam na memória. O maior computador que Deus fez foi o seu cérebro e a sua mente. Se você exercitar, você será capaz. Você precisa aprender, memorizar as Escrituras, memorizar as Escrituras. Aí esses dias eu fui lá para a esteira, caminhar na esteira. Falei, o que eu vou fazer nesses minutos aqui? Aí eu falei, Salmos. Comecei o Salmo, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. À medida que eu estou memorizando, eu estou pregando para mim mesmo. E eu estou pregando, eu estou orando. E eu estou falando os salmos. E o Senhor está exercitando. Eu falei, nossa, eu estou exercitando o físico, a alma, o intelecto, a emoção, o espírito. Essa esteira está abençoada demais. 50 minutos na esteira, 150 salmos. E o Senhor usando isso daí. Você pode fazer isso em nome de Jesus. Sua mente pode mudar. Enche a sua mente dos salmos, enche a sua mente das orações, enche a sua mente dos evangelhos, enche a sua mente da palavra de Deus. Mude a sua mente, deixe a vida de Cristo fluir para dentro de você. Se você quiser, você pode, em nome de Jesus. Memorização e a oração, que eu vou falar na semana que vem, que é como vencer o maior infelicitador da vida, que é a ansiedade. Domingo que vem, a oração. E por último, seguindo bons modelos, Paulo diz, olha, ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Paulo diz, eu mostrei, eu demonstrei, eu falei, eu treinei vocês, sigam. Como é que a gente pensa bons pensamentos? Tendo bons modelos. Quais são os bons modelos? Quais são as melhores pessoas? Quais são os homens e mulheres que nos inspiram? Quais são aqueles que nos colocam para cima, para perto de Deus? Sigam esses daí. Esses são os heróis que você deve colocar na sua vida. Como é que você vai ter bons pensamentos, boas ideias, bons valores? Pense quem é o melhor. Quem é o melhor em qualquer área? Quem é o melhor com Deus? Quem é a pessoa mais humana, mais crente? Quem é aquele que é melhor nisso, melhor naquilo? E aprenda e extraia o melhor para a glória de Deus. Qual é o problema do Brasil? Nós não temos bons modelos. Nós não temos bons modelos. E às vezes os nossos modelos são atletas que só sabem fazer aquilo. Nós não temos bons modelos. Nós temos bons modelos no Senhor Jesus Cristo. Nós temos pessoas que nos inspiram. Nós temos pessoas que nos levam para perto de Cristo. Foque isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode mudar o que você pensa. Você pode mudar o que você pensa. Primeiro, pare de assistir tanta televisão, tanta bobagem. Assista o que é bom, assista o que faz bem, assista o que te inspira, o que te motiva, assista o que te faz ser mais sensível, mais inteligente, mais crente, uma pessoa melhor. Leia bons livros, aproveite o seu tempo para ler, para fazer com que a sua mente encha-se de coisas boas em qualquer área. Faça isso e comece a focalizar na palavra de Deus, no Evangelho. Deixe isso gravar dentro do seu coração. Você pode ter uma atitude mental positiva. Seja grato a Deus, seja grato. E aí, a outra parte.
encontrar oportunidades na dificuldade. Paulo, em Filipenses 4, também escreveu o seguinte, tudo em Filipenses 4. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Paulo está preso. A guarda pretoriana, os soldados vigiam ele todo dia. Todo dia ele está lá, esperando o julgamento. O que Paulo fala? Esses caras estão aqui. Mas eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo começa a evangelizar os soldados, e eles começam a se converter, e Paulo diz, olha, tem muito servo de Deus, tem muito crente, tem muito discípulo de Jesus, no palácio de César. César, que é o maior inimigo da fé, debaixo das barbas dele, tem um monte de gente se convertendo, porque eles estão aqui. Enquanto eu estou preso, eu estou pregando a palavra do Senhor. John Bunyan escreveu o Peregrino, um livro dos mais famosos e conhecidos. Como que ele escreveu esse livro? Enquanto estava preso. Nós temos as cartas de Paulo, que ele escreveu enquanto estava preso. Quando ele estava diante de uma dificuldade, ele aproveitou aquela dificuldade e transformou em uma oportunidade. Pessoas felizes são pessoas que olham para as dificuldades e veem as possibilidades. Então os cientistas estão estudando, por exemplo, o que eles chamavam um tempo atrás, eles chamavam assim, a pessoa ia para a guerra. Ele falou assim, há duas possibilidades, você voltar normal ou você voltar com estresse pós-traumático. As duas vias, eles descobriram um terceiro caminho. Tem gente que volta para a guerra e volta com o que eles chamam de crescimento pós-traumático. Ele voltou melhor. Aí eles começam a investigar pessoas que tiveram ataque cardíaco, enfrentaram um câncer, e alguns desses, em vez de se esmorecerem, eles melhoraram, valorizaram mais os amigos, se tornaram pessoas mais espirituais, buscaram novos hábitos, pessoas que lidaram com a dificuldade e aproveitou aquilo como uma oportunidade de crescimento, de avançar, que superou aquela dificuldade e adversidade. Ele falou, essas pessoas são muito mais felizes. São pessoas que olham para isso e veem, avançam, e não ficam paradas, paralisadas, mas superam aquele trauma, aquela dificuldade, aquela dor, seja o que for, pessoas assim. Tem uma empresa americana chamada MedLife, de seguro de vida. Eles estavam com problemas que as pessoas que eles contratavam, 50% desistia de ser vendedor de seguro de vida no primeiro ano. Poucos conseguiam ficar 4 anos naquela profissão. E eles tinham um prejuízo enorme. Por quê? Porque eles trabalhavam vendendo seguro de vida. De cada 10 pessoas, 9 rejeitavam. 90% era rejeição, era negativo. As pessoas que vendiam não estavam preparadas para receber tanta rejeição e desistiam. Eles contrataram o psicólogo Martin Seligman para fazer uma avaliação. Por que isso? E daí ele fez o quê? Antes a psicologia focaria nos que desistiam. Não, ele falou, vou focar nos que permanecem e são bem-sucedidos. E começou a perceber, eles chamam aqueles que têm uma mentalidade de explanação otimista. Os outros que desistem são aqueles que falam assim, a crise está difícil, não vai passar, isso não vai dar certo, eu não vou vender. O outro, diante da crise, ele fala assim, olha, isso é pontual, isso vai passar, isso vai melhorar, eu vou vender, eu vou superar, eu vou vencer isso daí. E ele começou a ver que a mentalidade, que a pessoa explanava de maneira otimista. O outro que desistia, é que olhava e falava assim, é o fim, não tem jeito, não tem saída, não tem possibilidade, esse desiste, esse para. Ele falou, os outros que se superavam, eles começaram a focar nesses, e a empresa começou a fazer testes para ver a atitude mental dos candidatos. Quando eles perceberam isso, só contratava gente com essa atitude mental, a empresa parou de ter prejuízo. Pessoas que tinham atitude mental, não importa a capacidade intelectual, a competência, nada disso, é atitude mental. Quem tem essa atitude mental é mais bem sucedido, vende mais, os outros fracassam. E aí eu quero ler para vocês, pode passar, essa frase do Albert Einstein, que eu acho muito interessante, sobre a crise. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo.
A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência, é o inconveniente das pessoas e dos países, é a esperança de encontrar saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios, sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito, é na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro, acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. A crise é uma bênção. A crise é uma bênção. Dificuldade, adversidade é a oportunidade para você mudar de vida, para você crescer, para você melhorar. É a oportunidade. Eu vou dar um exemplo bíblico que eu acho maravilhoso. Quando o povo saiu do Egito, eles estão chegando perto da terra prometida. Moisés escolhe os 12 melhores homens, o melhor de cada tribo. Pegou o melhor e mandou os 12. Vão lá espiar a terra, veja como é a terra. E foram os 12. 10 trouxeram um tipo de relatório, 2 trouxeram relatórios diferentes. Então, Caleb e Josué trouxeram outro tipo de relatório. Veja bem, de 600 mil homens que saíram do Egito, só 2 entraram, só 2. Só 2. Esses caras são fora de série, não? Só 2. O resto morreu tudo, por causa da atitude e da fé. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, os 10 estavam, não, eles são gigantes, vão nos matar. E Caleb falou, subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Eles infamaram a terra, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, eles vão acabar conosco, nós não temos chance nenhuma. Isso foi os 10 negativos. Continua. A negatividade contamina. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Aí os psicólogos dizem que acontece um negócio. Quando alguém enfrenta uma adversidade no trabalho, e ele fica abatido, desanimado, esse problema, normalmente ele se estende para a sua família. Aí ele se torna negativo na sua casa, na relação com a mulher, na relação com os filhos. Os psicólogos dizem que a negatividade contamina as pessoas. E se expande, e se estende, estendeu aqui. Todo o povo começou a chorar, vamos morrer, e melhor voltar para trás, é melhor retroceder. Todo o povo ficou contaminado. E daí o texto continua. Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Quando eu era criança, eu acordava cedo, meu pai tinha uma venda e vendia pão lá, e abria a venda às 6 horas da manhã. E chegava lá e todo mundo ia comprar pão, e o povo chegava e falava para o meu pai aqui, seu João, coisa está feia, hein, seu João? Como os preços estão subindo.
Ou a caristia? Onde vai parar esse mundo? Como será? E o povo, todo mundo chegava lá a reclamar, todo mundo. Eu era criança, eu ficava pensando, quando eu crescer não vai ter comida para mim. Vai acabar. A negatividade, o pessimismo. As pessoas, ainda que a vida estejam bem, elas falam mal. Elas reclamam, como está o comércio? Está ruim, está parado. Estou vendendo nada, a conta está cheia. Mas ele tem que reclamar, porque dá azar falar bem. Dá azar falar que está bem. Essa negatividade, essa onda de pessimismo, essa coisa que governa os corações. Josué e Caleb falou, eles são gigantes, mas Deus é maior do que eles. A terra é excelente, Deus está conosco, a vitória é nossa, o Senhor habita conosco, há uma promessa de Deus na nossa vida, nós vamos entrar e vamos conquistar. Mas a negatividade contaminou todo o povo, e demorou 45 anos, com 85 anos de idade, Caleb falou, eu permaneço firme em Deus, e eu vou entrar nessa terra. Com 85 anos ele entrou, venceu os gigantes, e entrou na terra abençoada de Canaã, e viveu todos os restos da sua vida feliz e alegre, porque ele olhou com fé. A fé é muito mais do que a atitude mental positiva, mas engloba essa atitude mental. Tem gente que crê em Jesus, mas tem uma mentalidade negativa, tosca, pessimista, mesquinha. Tem gente que olha para a vida desse jeito, olha para o futuro dessa maneira. Eu olho para o futuro da melhor maneira, tudo vai ser o melhor, porque Deus está na minha vida. Olha as frases, não, tudo que é bom acaba logo, que bobagem, tudo que é bom dura para sempre, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A nossa vida é vitória, é a glória, é a esperança, porque Deus está conosco. Deus está conosco. Como é que a gente se deixa contaminar por essa mentalidade, por esse jeito? Eu creio, Deus está fazendo uma grande obra e vai fazer muito mais para a glória do Senhor Jesus. Como você lida com o futuro, com as adversidades, com os prognósticos? Esse ano é só crise, esse ano é só isso. É a oportunidade para você prosperar, avançar, crescer em nome de Jesus. Eu quero concluir contando a história de um homem. Foi um dos maiores exemplos do século XX. Viktor Frankl, judeu, nasceu na Áustria, 26 de março de 1905. Essas são palavras de Olavo de Carvalho. Foi grande nas 3 dimensões que se pode medir um homem por outro homem: a inteligência, a coragem e o amor ao próximo. Mas foi maior ainda naquela dimensão que só Deus pode medir, na fidelidade ao sentido da existência, a missão do ser humano sobre a terra. Homem de ciência, neurologista e psiquiatra, não foi o estudo que lhe revelou esse sentido, foi a temível experiência do campo de concentração. Milhões passaram por essa experiência, mas Frankl não emergiu dela carregado de rancor e amargura. Saiu do inferno, do campo de concentração, levando consigo a mais bela mensagem de esperança que a ciência da alma deu aos homens nesse século. Ele era médico psiquiatra de sucesso. Aos 37 anos foi enviado para o campo de concentração. Em 1942, mandou ele, a sua família, mataram seus pais, seu irmão, e ele viveu no campo de concentração. Tem um vídeo na internet que mostra fotos de como ele viveu. Eu pensei em passar aqui, mas não vou passar, porque é muito forte, é muito forte. As imagens de onde ele viveu, como que ele conseguiu sobreviver. Ele disse, ele chegou lá, no campo de concentração. Ele começou a perceber, eles tinham uma cerca elétrica, muitos iam até a cerca, tocavam lá para morrer, muitos se matavam, muitos se desesperavam, muitos. E o Viktor Frankl tomou uma decisão: o meu interior, a minha fé em Deus, a minha vocação como ser humano e o meu amor por minha esposa, isso não vai me deixar ser destruído. Eles podem destruir por fora, mas a minha atitude interior não vai ser destruída. Eu não vou desistir. E ele ficou 3 anos no ambiente mais horroroso, mais terrível. E ele começou a ver nos prisioneiros os que desistiam, os que se matavam e os que permaneciam. Os que permaneciam é o que tinham fé. É o que tinha fé em Deus, fé no amor, aqueles que tinham alguma esperança. E ele começou, dentro dele ele tomou essa decisão. Quase 3 anos, viu quase todo mundo morrer que estava com ele.
Quando ele saiu de lá, ele não saiu cheio de rancor. Ele se levantou mais ainda, voltou a estudar, criou a logoterapia, que é uma terapia de Viena, um tipo de terapia, e esse homem recebeu depois 29 doutorados honorários, publicou mais de 150 livros, fez palestras em 209 universidades nos 5 continentes, morreu em 1997, sem amargura, sem ódio, sem incredulidade, sem ranzinzice, com aquela atitude. Ele falou: se o ser humano descobre o sentido da vida, ele supera qualquer adversidade. Esse homem enfrentou o inferno e superou. E ele escreveu o seguinte, para concluir: um pensamento me traspassou. Pela primeira vez em minha vida, enxerguei a verdade tal como fora cantada por tantos poetas, proclamada como verdade derradeira por tantos pensadores. A verdade de que o amor é o derradeiro e mais alto objetivo a que o homem pode aspirar. Então captei o sentido do maior segredo que a poesia humana e o pensamento humano têm a transmitir. A salvação do homem é através do amor e no amor. Esse homem enfrentou o inferno e saiu lá amando, servindo e abençoando a humanidade. Esse homem enfrentou os horrores, coisas que eu nem gostei de ver, as imagens não passei para você. Ele viveu lá e saiu dali, cresceu no meio da adversidade. É o desafio que Deus coloca para nós. Você tem enfrentado a adversidade, problema? Deixe Jesus transformar isso numa oportunidade para você se superar, exceder, melhorar, vencer, em nome de Jesus e no poder de Deus. E no poder de Deus. Você tem uma decisão. Essa semana, acho que quinta-feira, recebi o correio lá, 2 multas. Caramba! Já tinha tomado outra multa esses dias. 2 multas. Fui sair de casa, o portão quebrou. Comprou R$45. Fui para o banco. Tinha que pegar meu filho meio-dia. O banco era 12:30. Meu filho está lá me esperando. E eu falei: Senhor, o dia hoje está ruim, hein? Aí eu comecei a pensar. Isso é uma escolha que você faz. Você vai ficar triste? Vai reclamar? Vai murmurar? Ou você vai regozijar o seu coração na minha presença que estou com você? Naquela hora, no banco, eu dei um sorriso assim, ninguém viu, mas estou sorrindo com Jesus. Sorriso com Jesus. Porque eu vou viver pela fé. Nada do que é externo vai me derrubar por dentro, porque Jesus está aqui dentro. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma decisão e uma atitude que você toma na sua vida. Está dentro de você. Como você vai olhar para a vida? Eu olho pela fé no Senhor Jesus, porque a vitória é nossa. Vamos ficar em pé e vamos orar? Feche os seus olhos. Como você olha para a vida? Como você olha para as pessoas? Qual é os pensamentos que passam na sua mente? Eu olho com fé e esperança. As adversidades são oportunidades que Deus está me dando para vencer e para superar. São as lutas que você tem enfrentado. Senhor, eu vou vencer em nome de Jesus. Coloque diante de Deus. Coloque diante do Senhor e vamos orar. Fale: Senhor, muda a minha atitude. Muda o meu coração, muda o meu olhar, muda o meu foco, muda os meus pensamentos. Muda os meus pensamentos, os meus sentimentos. Muda, Senhor. Eu quero deixar de andar de cabeça baixa, de falar palavras negativas, de murmurar da vida. Eu quero louvar, eu quero adorar, porque o Senhor está comigo. A vitória é nossa. Pai amado, nós te adoramos, porque o Senhor está conosco, aleluia. Porque o Espírito Santo habita em nosso coração, porque a palavra de Deus é verdadeira, é fiel, é eficaz. Pai, eu te louvo porque o Senhor nos dá um novo foco, um novo olhar, um novo pensamento, uma nova ideia. O Senhor enche o nosso coração de fé, de esperança. Eu oro pelas pessoas que estão enfrentando lutas,
dificuldades, adversidades, que estão abatidas, pessimistas, desistindo da vida, que hoje elas sejam fortalecidas, sejam animadas, sejam cheias do Espírito Santo, que elas olhem como Caleb, elas olhem como Paulo e aproveitem a dificuldade para superar, para crescer, para avançar, para prosperar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, dá-nos um novo foco, uma nova mente, um novo coração, põe os pensamentos de Deus na nossa mente, a palavra de Deus, os valores de Deus, o olhar de Deus dentro de nós. Em nome de Jesus, meu Pai, faça isso, abençoe cada um aqui, que o Senhor nos faça levantar a cabeça e dizer: o Senhor é conosco, maior que está em nós do que aquele que está no mundo, a vitória é nossa, o Senhor governa a nossa vida, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoe, Senhor, fortaleça cada um aqui, e mude, e tire do coração esse desânimo, esse pessimismo, tire da alma esse abatimento, essa apatia, levanta o coração, o olhar, suscita fé, esperança, confiança, que possamos nos agarrar no Senhor e crer que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Enche o coração de cada um aqui com alegria, com aquela alegria que vem do céu, do trono, aquela alegria permanente interior, aquela alegria espiritual, sobrenatural, que nos motiva, que nos abençoa, para olhar para essa semana e dizer: essa semana será abençoada, será de vitórias, porque o Senhor está comigo, onde eu andar será abençoado, onde eu tocar será abençoado, porque o Senhor está comigo, nada nem ninguém vai roubar essa alegria do meu coração, nada vai roubar a paz, nada vai destruir, porque eu estou em Cristo, Senhor. Amém, meu Deus, faça isso em nome de Jesus, em cada coração, em cada pessoa. Eu oro e te agradeço, que seja assim na vida de cada irmão, de cada pessoa, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém.